O evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 17, o versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado ao outro do céu, assim também o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, duas questões para a nossa meditação de hoje. O primeiro, sobre o reino. O que é o reino? O reino de fato de Jesus Cristo, o reino de Deus, é bondade, amor, paz, comunhão, todas estas palavras, misericórdia, shalom, tudo isso é o reino de Deus. No entanto, não é só uma definição. Nunca podemos ter o reino de Deus apenas pela definição, mas pela prática concreta. Então veja bem, cada vez que a gente crê no reino e oferece uma ajuda a alguém, o reino de Deus está acontecendo. Por isso, então, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que é preciso viver essa experiência do reino. Veja, Ele não está ali, mas está aqui, no meio de nós. Ou seja, você que participa das missas, das celebrações, você percebe que todas elas, mais do que uma vez, nós fazemos uma profissão de fé da presença. Ele está no meio de nós, ou seja, o ressuscitado está aqui. Esta é uma profissão de fé, que nós cremos na presença de Deus conosco, na presença do Senhor presente em nosso meio. Então Ele está aqui, Ele está presente no meio de nós. No entanto, o reino de Deus se visibiliza pela presença. O Santo Padre, e hoje São Paulo VI, sempre dizia: Cristo está presente na palavra, na Eucaristia, que é a maior presença que a Igreja tem constantemente. Mas diz, Cristo está presente numa obra de caridade, Cristo está presente quando alguém aconselha alguém, Cristo está presente quando você estende a mão para que o outro levante, Cristo está presente quando você vê o sofrimento de alguém e não tem nenhuma palavra para dizer, você dá um abraço nele. Cristo está presente quando você, a pessoa, alguém, você, pela empatia, você vê que a pessoa cometeu uma falha, um erro, você manda para ela uma mensagem de paz. Quando você reza pelos seus inimigos, Cristo está presente. Cristo está presente hoje nos milhares de homens e mulheres que dedicam as obras de caridade como voluntários. É uma presença do reino, é o reino de fato acontecendo. Por isso, então, nosso Senhor nos apresenta, Ele está aqui, Ele está presente em todos os lugares, porque a ressurreição está presente. Porém, um recado Ele nos dá. Antes, porém, de que tudo isso pudesse acontecer, o Filho do Homem deve ser morto, rejeitado por esta geração. Também esse é significativo, que é um ponto importante para nós. Anunciar o Evangelho, dedicar-se ao reino de Deus, viver a fé, não existe sem a perseguição, sem aqueles que são o contrário, sem aqueles que rejeitam, sem aqueles que continuam crucificando Jesus Cristo naqueles que foram chamados. Por isso, Jesus Cristo disse: quando te perseguirem,
quando te crucificarem, quando falarem mal de você, é a mim que está falando. Por isso, então, ele continua presente na nossa vida, nos vocacionados, nos chamados para ser um sinal realmente do reino de Deus presente no meio de nós. Por isso, a nossa igreja é uma igreja de mártires. Sempre teve aqueles que entregaram suas vidas à causa do reino, à causa da existência, da presença da evangelização. Por isso, então, peçamos ao Senhor, nosso Deus, que nos ajude a vivenciarmos a grande experiência da fé e do amor, e que a palavra possa ecoar em nosso coração. Não tenhas medo, estou aqui. Muita paz para você.